Vamos lá, dom de profecia, que é a aula de hoje. Eu vou ler antes alguns versículos aqui. 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Em 1 Coríntios 14, assim, se você quer entender mais sobre profecia, o valor da profecia, é o capítulo ideal assim, para você estudar. Aqui fala muito sobre a diferença entre o dom de línguas e o dom de profecia. Né? O Coelho fala muito sobre a igreja que só busca o dom de línguas, que é o dom para edificação própria, né? Mas o dom de profecia é o dom para edificação do corpo. E aí, nesse capítulo, fala sobre a superioridade, né, do dom de profecia diante do dom de variedade de línguas. Em Provérbios 29 e 18, está assim: não havendo profecia, o povo perece. O que quer dizer? Se não há uma visão profética, as pessoas se perdem. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Então, uma maneira de você apagar o Espírito Santo na igreja é você desprezar as profecias. Né? Então, se você quer ver uma igreja que começa a morrer espiritualmente, é você ver uma igreja que não flui em profecia, que corta o dom profético, que não crê e que despreza as profecias. Né? Então, e o contrário disso também é verdadeiro. Uma comunidade onde tem sempre um espaço profético, você vai ver que o fluir do Espírito Santo está sempre em crescimento. Né? E assim, a gente pode falar, essa é uma realidade da nossa comunidade aqui. Né? A gente tem crescido, né, em entendimento profético, nós temos percebido um derramar da presença de Deus crescente sobre nós. E isso tem a ver, eu creio, totalmente com o fluir, né, o espaço de profecia que nós temos nas reuniões e com o fluir da profecia que tem nas reuniões caseiras e em outros momentos. Né? A profecia, ela é um dom de revelação. O que é uma revelação? Revelação não é algo que a gente descobre com o nosso próprio intelecto ou pela nossa experiência pessoal. É algo que você não pode saber, não poderia saber sobre alguém ou alguma coisa, mas é desvendado pelo Espírito Santo. Isso é uma revelação. Algo que você não sabe, não tem como saber por meios, vamos falar assim, humanos, mas é revelado pelo Espírito de Deus. Então, isso significa revelação. O que é profecia? Qual é a definição do dom de profecia? A profecia, ela é a expressão dos segredos da mente e do coração de Deus através da linguagem humana. Ela é o processo de ouvir a voz de Deus e falar as suas palavras. A profecia, ela está relacionada com os pensamentos de Deus e ela pode se revelar de duas formas. Referente a algo futuro, mostrando aonde Deus está nos levando ou quer nos levar, e algo referente ao presente, que revela o que o Senhor pensa a respeito de alguma situação ou de uma pessoa no presente. As mensagens proféticas, elas podem ser individuais, coletivas, né, para comunidades e também para nações. Né? Então, eu falei sobre isso, acho que na aula passada, sobre uma palavra de conhecimento que a pessoa recebeu num culto, né? Que teve uma revelação sobre algo que aconteceu na comunidade, na igreja que a gente estava visitando. Então, a palavra profética também, a profecia também, atinge dessa mesma maneira. Você pode ter uma profecia para um indivíduo, você pode ter para um grupo de pessoas, você pode ter para uma comunidade no geral, que é assim, cara, eu sinto que Deus está levando a comunidade para isso, ou eu sinto que a comunidade está passando por isso, mas Deus quer fazer isso, isso e isso.
e tem em relação às nações, né, que aí são, de fato, profetas, grandes nomes, né, que de fato têm um peso profético que conseguem liberar algo relacionado à nação. Né? Não vamos, nós que estamos começando, querer liberar uma profecia para as nações. Ainda que nós façamos, ninguém vai ouvir. Né? A gente não tem nem palanque para isso. Então, profecia é ouvir a voz de Deus e dizer o que Ele está dizendo. Isso é o resumo. Profecia é representar o coração, o caráter e a natureza de Deus para os outros. Apocalipse 19:10 é o fôlego da profecia. Está escrito assim: porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A raiz da profecia é levar as pessoas para mais perto de Deus. Nós não devemos adorar a profecia ou a palavra profética, nós devemos amar a Deus. Então, se qualquer palavra profética, ou qualquer profecia, te leva para um lugar que não seja para mais perto de Deus, você pode anular isso, que isso não é uma profecia. Se a profecia te faz ser dependente da pessoa e não de Deus, pode anular isso, que não é uma profecia. A profecia, ela vem para dissipar a confusão e abrir o nosso entendimento. Ela nos capacita a nível individual, coletivo e nacional, como eu disse, a nos conectar com o nosso destino, com a vontade de Deus para as nossas vidas. No ambiente corporativo, o dom de profecia é o mais importante para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então, assim, é um dom extremamente importante, o mais importante para a edificação do corpo. Né? Nós não vamos, quem flui em profecia não deve desprezar nenhum outro dom. Todos os dons são importantes para o corpo de Cristo, para servir o corpo de Cristo, mas a profecia, ela de fato é a que mais traz uma edificação para a comunidade, né, para a igreja de Cristo. A profecia, ela tem dois lados: previsão e anunciação. O que é previsão? É a revelação de coisas que virão no futuro. Pensei que você tinha uma... Então, existe algo para crer, se preparar, vigiar ou fazer agora, quando Deus dá uma previsão para nós em relação ao futuro. O Ângelo, ele fala uma frase que é muito legal, que fala assim: a palavra profética, ela não é uma previsão do futuro, mas ela é uma provisão para o futuro. Ou seja, nós recebemos uma palavra em relação a algo que vai acontecer, e ela não tem uma influência somente no futuro, mas é algo que deve ser começado agora no presente, para nós nos prepararmos ou nos alinharmos a isso, para que quando aquilo vier, nós estejamos preparados. Né? Eu tenho um testemunho em relação a isso, que é o Arlindo, eu já disse aqui também, acho que na primeira aula, o Arlindo, ele mentoreava os líderes da outra igreja que eu congregava, né? E ele fazia visitas lá na comunidade constantemente para pregar. E teve um culto, assim, que eu garanto que ninguém aqui viu o Arlindo como eu vi. Não que o Arlindo não queime aqui, ele queima, mas, gente, lá eu via o Arlindo fazendo conchinha com a mão, falando: tem um rio aqui, e ele bebia a água. Você já viu o Arlindo assim? E aí foi assim, foi um culto com mover de Deus, algo assim, foi pesado, foi muito bom. A hora que acabou o culto, eu cheguei para o Arlindo, né? Eu falei: cara, ora por mim. Eu estava assim, queimando. Eu falei: mano, o cara está queimando, eu quero que ele libere uma palavra profética aqui sobre mim, que eu vou cair no chão, eu vou fritar, alguma coisa vai acontecer, ele vai, sei lá, revelar muita coisa aqui. E, mano, para minha surpresa, assim, o Arlindo parece que virou uma chave nele. Cara, ele me deu um balde de água fria, assim, mas umas palavras, tipo: Deus, prepara o coração do Felipe,
para ele cuidar do coração da esposa dele, para aquilo que eles estão por passar. Eu assim, quase não, Deus. Aí não, velho. Né? E aí ele começou a liberar umas coisas nesse sentido, assim, né? Deus, prepara o coração do Felipe, fortalece ele em você, para que ele não se decepcione. Aí, mano, foi umas paradas assim. Eu falei, cara, muito down isso, né? Ficou muito baixo. Tava aqui no chu, o cara vem com isso, né? Como é que os caras dizem aqui, né? Espantou a pomba, pô. Aí, meu, foi uma palavra assim. Eu falei, cara, o que ele está falando? Não, meio que não fez sentido para mim, né? Eu falei, mas eu vou guardar. Cara, eu recebi uma mensagem no Instagram, Chuck Pierce, um profeta dos Estados Unidos, né? Que assim, não é o Instagram oficial do cara, é um fake. Mas me mandaram uma mensagem em inglês e colocou ali uma passagem, né, falando como que é que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e falando que eu ia passar por um momento, mas que era para ter fé em Deus, que tipo era para algo de Deus, assim, eu ia passar por um momento de sofrimento, mas para viver algo bom em Deus. Por isso que ele trouxe essa passagem, né? E eu falei, mano, o que tá rolando, né? Foi pro Google Tradutor, né? Porque falei, o que tá rolando aqui, gente? Um cara da gringa me manda um negócio isso e falar, é fake. Mano, não interessa, o fake profetizou aqui e fez sentido com o que o Arlindo tinha falado. E, gente, assim, aconteceu um negócio bizarro na comunidade lá, que eu falei, caraca, o que está acontecendo aqui? Né, eu e a minha esposa, a gente teve muita decepção com algumas coisas e tal, né, e assim, eu fiquei mal, cara, mas muito mal. E aí, o que aconteceu? Eu lembrei dessas palavras que tanto o Arlindo quanto o Chuck Pierce fake me mandou. E, cara, aquilo lá encheu meu coração de fé. Eu falei, meu, nada está fora do que Deus quer para mim. Né? E, assim, muita coisa aconteceu, isso daí lá em Olambra, muita coisa aconteceu, e não tinha outro lugar para eu e a minha esposa estar, no caso agora com as crianças junto, a não ser aqui em Campinas, sabe? Então, quando eu mudei para cá, eu comecei a falar com a Arlindo algumas coisas e tal, eu lembrei de um sonho que eu tive em relação a Campinas, que eu jamais imaginava, voltar a morar em Campinas, e eu falei, caraca, tipo, tudo coopera para o bem, sabe? As coisas simplesmente se foram uma coisa alinhando com a outra, uma palavra alinhando com a outra, para de fato cumprir aquilo que Deus tinha para mim, né? Então, essa palavra foi uma provisão para mim, gerando fé em mim, de que eu falei, meu, ainda que eu passe por isso, tá doendo, é decepcionante, mas é para algo que Deus quer fazer, sabe? E assim, eu vejo Deus fazendo continuamente na minha vida e na vida da minha família. Então, esse é o testemunho. E outro ponto é a anunciação, que é identificar, interpretar a revelação do que Deus está fazendo no presente. É uma revelação sobre o que Deus diz, sente e pensa sobre a nossa vida diária. Eu mencionei rapidamente também, e eu vou passar rápido também hoje, sobre as 3 diferenças em relação a dom, ministério e ofício. Né? Dom de profecia, quem lembra disso? Dom de profecia é para quem? Para todos. Que são as profecias mais simples, que servem para edificação, exortação e consolação. Ministério profético, aí já é um serviço para o corpo de Cristo. Já as profecias já não acontecem com pouca frequência, não é esporádico, né? É com mais frequência. E as palavras são mais precisas. Então, nós temos o dom de profecia, que é para todo mundo profetizar, que são profecias mais simples, e nós temos o ministério profético, onde são pessoas que de fato têm mais graça no serviço profético, as palavras são mais precisas, e já não é algo esporádico, é algo mais contínuo, com maior frequência. E temos o ofício de profeta, que tem a ver com
a identidade da pessoa, a vocação, o chamado dela. Né? Então, essas pessoas já têm um histórico de serviço profético e elas são reconhecidas pelo corpo como um profeta. Né? Então, existe constância, essas pessoas geralmente têm visão aberta e trabalham com correções, né, no corpo de Cristo. Então, assim, nem todos nós, como igreja, fomos chamados para o ofício de profeta, mas todos nós podemos profetizar em níveis diferentes. Amém? Qual é o objetivo da profecia? 1 Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, o dom de profecia ele tem 3 funções: edificar, exortar e consolar. O que é edificar? O que é edificação? São palavras que dão coragem, esperança e confiança para uma pessoa ou um povo, que vai ajudar essas pessoas a avançarem. Tem a ver com construir algo que Deus já comunicou à pessoa. Né? Então, quando você vai liberar uma palavra, a pessoa fala assim, cara, isso faz muito sentido, Deus já estava falando isso comigo. Né? Então, essa profecia você pode entender que ela encorajou a pessoa a prosseguir naquilo que Deus já falou com ela. Então, junto com a profecia dela, você ajudou a construir algo de Deus dentro dessa pessoa. Exortação são palavras que darão à pessoa ousadia, né, coragem de triunfar sobre o medo ou intimidação. A exortação também é relacionada a encorajar a indivíduos ou ambientes coletivos a uma mudança de postura e de mentalidade. A exortação tem muito a ver em relação a encaminhar ou conduzir pessoas ou igrejas ao arrependimento. Né? E quando a gente fala em relação a isso, nós não estamos querendo dizer que nós vamos falar deliberadamente qual o pecado da pessoa. Nós não vamos expor o pecado, né, das pessoas, mas através de palavras de amor, nós vamos levar essa pessoa ao arrependimento para que ela se encontre diante de Cristo novamente. Consolação. São palavras que confortam pessoas em tempos de sofrimento ou aliviam suas preocupações e medo. Né? Ela tem o objetivo de trazer esperança, alegria e ânimo. Nós não vamos ter sempre uma resposta para tudo que as pessoas estão passando. Nós não vamos ter sempre uma palavra, né, assim, uma palavra humana que vai confortar o sofrimento ou a situação da pessoa. Mas através de uma palavra, de uma profecia, nós podemos liberar algo que vai trazer consolo, como eu disse, não pelo nosso entendimento próprio, nossa própria sabedoria, mas o Espírito Santo, ele nos dá, por sua graça, essa palavra que vai gerar consolo e conforto no coração. O Espírito Santo, que é chamado de o Consolador. Então, toda palavra profética que você entrega a alguém, é o Espírito Santo levando você a se relacionar com essa pessoa. Cara, isso daqui é muito rico e muito importante. Porque às vezes a gente libera algo para a pessoa ali pode receber, ficar emocionada, chorar, ou fazer sentido, e você vira as costas e nunca mais quer saber da pessoa. Tem um irmão aqui da comunidade que eu comecei a me relacionar mais com ele, por 2 profecias, na verdade foi uma profecia e uma palavra de conhecimento. O cara ficou um pouco assustado, porque ele era novo aqui, e aí ele ele caçou meu número, né? Quem que é o irmão que falou aquilo no microfone, né, da minha vida?
Ah, quem é o irmão que falou tal coisa no outro culto? Ah, é o Felipe. Ah, me passa o contato dele. E aí ele entrou em contato comigo, ele falou, mano, eu preciso conversar com você. E, cara, a gente começou a trocar mensagens, então sentamos para tomar um café. E, assim, foi algo que o Espírito Santo, de fato, proporcionou a nós para termos esse momento. Então, é importante que a gente entenda isso, né? A profecia, ela não vem como uma demonstração de uma habilidade humana, né? Não vem de nós. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades que o Senhor nos dá para nos conectar com essas pessoas que nós liberamos algo da parte de Deus. Faz sentido para vocês? A profecia, ela convence o incrédulo. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Mas se todos profetizarem, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós. Deus se torna real àqueles que não o conhecem por meio da profecia. Sabe, eu já falei, eu acho que eu falei isso. Assim, nós temos hoje no meio do culto o momento que nós falamos, o momento do profético. Que às vezes a gente libera algo que está sentindo em relação à igreja, às vezes a gente libera profecias individuais, e às vezes libera a palavra de conhecimento. E assim, são poucas pessoas que estão fazendo isso hoje, né? Mas imagina que todos nós que estamos aqui, e os irmãos da outra comunidade, em cada igreja deles, na igreja deles, se cada um ficasse na porta, orando para Deus trazer revelação, para que quando alguém chegasse, a gente pudesse profetizar para essa pessoa. Sabe, imagina um incrédulo, um descrente, que foi atraído pelo Espírito Santo, fazendo uma visita, primeira visita dele numa igreja, e a hora que ele cruza a porta, alguém que não está com o microfone na mão, que não está pregando, que não está cantando, que não está fazendo nada, era só um irmão da igreja, não era nem baterista, né? Era só um irmão da igreja. O cara chega e fala assim, posso orar por você? E aí começa a orar, como é que diz aqui? Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. Assim. Imagina você orando e falando o coração da pessoa e revelando o coração de Deus para essa pessoa, a respeito dessas coisas que estão no coração dela. Imagina como isso não ia ser impactante na vida dela. Cara, isso daí é impactante. Se a gente falar, imagina qualquer um da igreja que já é crente, entra na igreja, o irmão fala, mano, durante a semana Deus me trouxe isso, eu quero orar por você. Como é que vai ser o culto desse cara, assim, tipo, sabe, não precisa nem esquentar o motor, né, já vai vir com tudo, assim, vai vir um baque, o cara vai falar, Deus está aqui, é isso, já chegou falando comigo, é hoje, né, hoje, não sei se no corpo ou fora do corpo, vou ser arrebatado. Então, através da profecia, Deus fala para as pessoas quem elas são, o que Ele vê que está acontecendo com elas, e como Ele se sente sobre a situação delas, e o que Ele plantou para elas. E com isso, a profecia tem poder para liberar a convicção de pecado, porque a pessoa vai ter um encontro com a presença de Deus, e o Espírito Santo quem convence nós do pecado. Então você pode liberar a convicção de pecado, vai trazer revelação de Jesus, você pode discernir e confirmar dons e chamado, e trazer direção para a mudança. Ponto seguinte, todos podem profetizar. Só para vocês acordarem aí, vamos lá, falem assim, todos podem profetizar, vai. Aí, como diz em igreja pentecostal, agora com fé. 1, 2 e todos
E nós vamos ver isso hoje no final da aula. Números 11, 29. Não precisa ficar assustado, tá? Vocês vão ver que é bem de boa. Números 11, 29. É só ouvir aqui. Que simples. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu espírito sobre ele. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos 2,16. Mas é o que foi dito pelo profeta Joel, e repete a mesma coisa: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens terão visões, e derramarei meu espírito sobre os servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. 1 Coríntios 14, 5. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. 14, 31. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Então, como eu disse em relação a todos os dons, na primeira aula, os dons são para toda a igreja. Não é para o clero, não é para pastores, apóstolos, profetas, não. Todos os dons estão disponíveis para todo o corpo de Cristo com o objetivo comum, certo? De abençoar e servir a igreja. Então, a profecia, ela é um dom. Logo, ela está para todos também. Não é para os profetas somente. E o fato de você profetizar não te faz um profeta. Qual que é o poder de nós? Qual é o poder da palavra de Deus? Quando nós profetizamos, eu disse que nós estamos fazendo o quê? Revelando o coração de Deus, certo? Então, é Deus falando conosco, nós ouvindo a palavra de Deus e declarando a palavra de Deus. Então nós vamos ver um pouco sobre o poder da palavra de Deus. Em Gênesis 1:3 diz: Deus falou e o mundo foi criado. A palavra cria. Quando Deus disse: haja luz, houve luz, foi feito. Em Isaías 55 fala: a palavra não volta vazia. Em Ezequiel 37, fala assim: profetiza sobre os ossos, profetiza ao espírito. E o que aconteceu? Um exército foi levantado dos ossos. Hebreus 1, Deus criou e ainda agora sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Deus está falando conosco em todo momento, e por isso nós devemos nos posicionar para ouvir o que Ele está falando. Em Romanos 8,14 diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Logo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo não está segurando o nosso ombro, virando para a gente ter uma direção. Nós estamos fazendo o quê? Ouvindo a voz dele. Nós estamos ouvindo a palavra dele. Então, uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus em relação à nossa vida, o Espírito Santo fala conosco para trazer convicção de pecado, certo? É esse mesmo Espírito que fala conosco da mesma maneira, sem trovão, sem um outdoor luminoso, da mesma maneira que nós tivemos convicção do nosso pecado, Ele fala conosco a sua palavra para nós profetizarmos. Então é simples assim. Quebrando qualquer mentalidade de que é algo muito grandioso.
sabe? Eu acho que a gente precisa trazer simplicidade nessas coisas para a gente ver que não é um bicho de 7 cabeças e que é assim, cara, o Espírito Santo, eu creio que eu sou convertido, eu nasci de novo, logo eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, ele fala comigo, logo eu posso falar com os outros o que ele está falando comigo. Então o Espírito Santo me usa para falar com meu irmão. Logo, você estará profetizando. Então, maneiras de receber uma palavra. Primeiro ponto, história profética. O que é a história profética? Alguém lembra? História profética é uma lembrança dos atos do Senhor em nossas vidas. Quando nós lembramos das coisas que o Senhor fez em nós, para nós, ali está o Senhor, sabe? Essas lembranças, elas constroem a nossa história profética. Que é o que eu falei, cara, eu lembro que Deus fez isso comigo. Eu lembro que Deus falou comigo lá atrás em relação àquilo. Ah, eu lembro que Deus me direcionou para fazer isso. Cara, é isso. Essa é a sua história profética. E nesse lugar, você vai encontrar o Senhor. Tipo, cara, quando eu estava ali, Deus falava comigo. Então eu vou voltar para aquele lugar de novo. Não é no passado, né? Vocês entenderam? Não é no passado. Mas é assim, é você trazer essa memória e você encontrar Deus ali. Outra maneira de receber uma palavra é pedindo. Pedir mais revelação, mais compreensão profética, mais revelação do amor de Deus e mais fé. Em Romanos 12, está escrito assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Então, faz sentido você pedir para que cresça a sua fé, pois a palavra profética está totalmente relacionada à medida de fé que Deus te dá. Nós precisamos aprender, saber ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos colocar num lugar para ouvir a voz de Deus e estar disponível para Ele. Deus nos leva a um lugar para ouvir a sua voz. Isso tem muito a ver com a história profética que eu falei. Esse lugar ele não é físico, não é um lugar físico. Não estou falando para você ir para um lugar, para o seu quarto, apagar a luz, acender um abajur, botar um soaking e falar, é aqui. Não, esse lugar é um lugar interno. É um lugar onde Deus fala com você e Ele quer constantemente te levar para esse lugar, para constantemente você ouvir a voz dEle. Então nós devemos fazer o quê? Aquietar as vozes da nossa cabeça, aquietar a ansiedade dentro de nós, para que a gente possa então ouvir a voz de Deus. E quando a gente estiver nesse lugar, a gente vai fazer uma simples pergunta: Deus, o que você está falando? Assim, Deus, o que você está falando agora? Sabe, assim, Deus, o que você está falando a respeito do Denner? Deus, o que você está falando a respeito do Caio? Sabe, eu aqui agora, eu quero ouvir isso. Isso daí é algo que a gente pode fazer na prática hoje, assim, Felipe, não dá, eu estou cansado, a cabeça está 1000 por hora, ao mesmo tempo que eu estou cansado, está um turbilhão. Gente, vamos aquietar. Deus, o Espírito Santo vem Espírito de profecia sobre nós, aquieta a nossa mente, o nosso coração, e aí a gente pergunta, Senhor, o que o Senhor está falando agora? Agora, eu quero te ouvir. Prestar atenção à volta. É uma maneira também de receber, que é o quê? Olhar para as pessoas, perceber o ambiente, ver o que Deus está fazendo e como o Espírito Santo está se movimentando. Isso é outra pergunta. Deus, o que você está fazendo agora? A palavra diz que Jesus fazia o quê? Aquilo que ele via o Pai fazendo. Né? Então nós, como amigos de Deus, nós sabemos o que o nosso amigo faz. A palavra diz isso. Que Deus
não esconde nada dos seus amigos. Então, essa é outra pergunta. Deus, o que você está fazendo na vida do irmão? Deus, o que você está fazendo aqui nesse ambiente agora? Eu quero entender e eu quero me envolver com isso que está acontecendo. Assim, essas duas perguntas deveriam ser obrigatórias para a galera do profético, né? Deus, o que você está falando e o que você está fazendo aqui agora? Ou aqui, ou com alguém, ou com a igreja, o que está acontecendo? Em outras palavras, Deus, o que está rolando? Me revela, o que está acontecendo aqui? E a gente se colocar nesse lugar e falar assim, eu quero ser participante. Né? Então, o que eu falei no começo para o João, né, de como eu comecei até a fluir em profecia, o que eu fazia? Eu parava, eu virava para a igreja e eu ficava olhando. Né? Eu acabei de me tocar que eu fazia isso que eu estou falando aqui agora. Que eu ficava observando o ambiente e as pessoas, para saber o que Deus estava fazendo ali em alguém. E aí, nisso que vinha o imã do olho, né, que tipo, bateu ali. Deus está tocando o Guilherme. Cara, Deus, o que está acontecendo com o Guilherme, que eu quero participar, eu quero orar para ele, eu quero liberar o seu coração para ele. Então, tipo, isso é algo assim que a gente precisa aprender a fazer. Né? Durante o culto, quando está próximo não, assim, durante o culto, primeiro a gente tem um briefing lá em cima. E nisso a gente já começa a conversar o que a gente está sentindo, que Deus está falando a respeito da comunidade. Depois a gente parte para aquilo que a gente está sentindo em relação ao que Deus quer fazer na comunidade. Né? Então, Deus está falando isso, e eu sinto que Deus quer levar a gente para esse lugar. Eu sinto que o coração da igreja está muito nesse lugar, a gente precisa conduzir a igreja para a palavra nesse sentido aqui e tal. Então, isso acontece no briefing, no meio do louvor, antes de subir no profético, a gente está aqui olhando e pedindo, olhando a comunidade, falando, Deus, o que está acontecendo? A igreja não está engajada no louvor. Por quê? O que está acontecendo? Tem um espírito de apatia, as pessoas não estão se envolvendo, tá ok. Então, às vezes a gente tem uma palavra no briefing, a hora que chega aqui, cara, a gente fala assim, a palavra que o irmão deu era muito boa, mas parece que não é isso que Deus está falando, isso acontece muito, sabe? Assim, cara, parecia aquilo, é aquilo, mas a hora que a gente chega, a gente vê e fala, cara, Deus está fazendo outra coisa. E aí, um irmão chega no outro, mano, eu não estou vendo mais aquilo do briefing, eu estou vendo isso. E aí a gente fala, cara, é isso aí. É isso aí. E aí a gente começa a conversar, ver o que Deus está falando, e aí o irmão que vai subir, ele vai liberar em cima disso do que a gente está percebendo no Espírito. Entendeu? Isso eu estou até já falando do serviço da profecia, assim, né? Ministério profético. Então, mas é para vocês entenderem que isso não tem a ver somente com o ministério profético, mas tem a ver com a profecia em si, no sentido de você perceber o que Deus está fazendo, quer fazer na vida da pessoa. Né? Outra maneira de receber é responder. Não ignorar o Espírito Santo, não negar o que ele está te pedindo e não procurar fazer outra coisa. Cara, esse não procurar fazer outra coisa é muito sério, assim. Não ignorar o Espírito Santo também, né? Mas assim, o Espírito Santo falou algo com você. Não negue isso que ele está pedindo. E não tente ocupar sua mente com outra coisa. Pode ser no meio do seu trabalho, você sentiu algo de Deus. Gente, vou dar uma pausa aqui, vou beber água. E eu vou focar naquilo que o Espírito Santo está falando comigo. Eu não vou procurar fazer outra coisa. Cara, Deus quer falar comigo alguma coisa, eu vou me apegar nisso. Estou assistindo uma série na Netflix. Cara, de repente começou a queimar algo no meu coração. Vou dar uma pausa aqui e eu vou ouvir o que Deus está falando. Eu e minha esposa, a gente faz muito isso. A gente ama filmes, séries e tal, mas do nada, assim, a gente está assistindo, de repente, eu pauso. Não, Thalita, mas
tal, tal. E eu começo a falar, aí ela vira, a gente esquece, e a gente fica batendo um papo assim sobre o que está sentindo, sobre a igreja caseira, sobre, sabe, irmão, tal, o que está acontecendo e tal. E a gente começa a conversar, de repente, passou, dá play, vamos voltar. Você entendeu? Então, assim, isso é algo, cara, eu amo quando isso acontece assim com a gente, porque de fato edifica, sabe, enche o coração da gente de fé, e pô, a minha esposa, né, então eu fico mais feliz ainda, eu falo, isso aí, vamos embora juntos, sabe, então, isso aí é maravilhoso, a gente simplesmente não ignorou o que o Espírito Santo falou, a gente parou o que a gente estava fazendo para a gente falar sobre aquilo que estava em nosso coração, e direto, essas nossas conversas viram conversas que vão para a igreja caseira. E, às vezes, vira algo que eu compartilho com muito mais gente, às vezes até no momento do profético, assim, sabe? De algo que veio ali, começou a queimar o coração, e aquilo continuou queimando durante toda a semana, e aí a gente vem e libera. Então, de fato, nós nos treinarmos para ouvir e identificar a voz de Deus. Maneiras de receber, vou colocar alguns versículos aqui, em Efésios 1, 17. Para você ler isso e orar isso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. João 16, 12 a 14. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o que o Espírito Santo vai falar com a gente? Ele não falará de si mesmo, mas tudo aquilo que ele tem ouvido. O que o Espírito Santo está ouvindo? O Pai, Jesus, conversando. E é isso que ele vem nos revelar. E ele vem para anunciar as coisas que hão de vir. Próximo ponto. Fundamentos da profecia. Alguém lembra quais são as bases para fluir nos dons, que eu falei na primeira aula? Serviço e amor. Qual que são os fundamentos da profecia? Serviço. Mas vamos colocar, a base do serviço da profecia é o amor. E humildade. Então, 1 Coríntios 13, 1, 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Romanos 12, 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Cara, isso daqui é muito importante. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, primeiro fundamento, amor. Toda profecia, ela parte de uma palavra de amor. A profecia, ela expressa e representa o coração de Deus para as pessoas. Deus ama as pessoas ou não? Deus ama as pessoas, Deus sempre está de bom humor. Nós, então, temos que revelar essa realidade do coração de Deus para as pessoas.
Nós precisamos conhecer o coração de Deus para representá-lo bem ao mundo, às outras pessoas. E em relação à humildade gente, ainda que você profetize, não deixa o orgulho subir ou descer para o seu coração, né? Que às vezes já está na mente, não deixa descer para o coração. E assim, você pode falar, cara, isso jamais vai acontecer comigo. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. É sério, porque assim, as pessoas começam a ser usadas por Deus, elas começam a se sentir, às vezes, melhores do que as outras pessoas, né? Vamos falar real. Igrejas neopentecostais, existe uma diferença. Os irmãos que oram em línguas e os irmãos que não. Né? Neopentecostais, é quase assim, você ainda não ora em línguas, você ainda não tem espaço, vamos com calma. Bebê, você está nas fraldas ainda. Ah, o irmão orou em línguas. Agora o irmão é do manto, cola com nós. E assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja precisa do dom que Deus te deu, a igreja precisa da profecia que Deus te deu, e você não é melhor porque você está profetizando. Por quê? Porque não tem a ver com merecimento próprio, não tem a ver com uma recompensa de algo que você fez. Os dons são dados mediante a graça de Deus. De graça nós recebemos. Então não tem a ver com merecimento humano. E como eu disse, é perigoso. Você começa a profetizar e começa a acertar, você começa a liberar a palavra de conhecimento. Vai ter gente que vai te procurar e falar assim, irmão, eu sei que você profetiza para mim. E cara, se existe uma raiz de orgulho aí no teu coração, você começar a abusar disso e se achar autoridade, assim, você vai começar a manipular as pessoas. Aí, no caso, você é um falso profeta, mas é algo que tem que tomar cuidado. Então, se coloque sempre nessa base. Por que eu profetizo? Eu profetizo por amor à igreja de Cristo. Sabe? Eu amo meu irmão e eu quero revelar o coração de Deus para ele. E eu vou fazer isso com humildade. Por quê? Porque eu posso errar também a profecia, né? Isso é muito importante. Como entregar uma profecia? Ponto 1. Ser fiel à palavra que recebeu. Não acrescentar ou diminuir nada. Lembra que eu falei em relação à palavra de conhecimento semana passada, da mangueira verde? Alguém lembra desse exemplo? Eu tive uma visão de uma mangueira verde. Aí você vai lá na hora de falar e fala, é uma mangueira verde de jardim. Não. Você só viu uma mangueira verde. O jardim você está acrescentando porque você acha. Não faça isso. Não invente também significado que não foi revelado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente tem uma impressão no Espírito, uma visão, seja a maneira que for que você vai receber a palavra, e você não entende. E aí você vai liberar para a pessoa, e eu entendo que é isso, porque talvez faz sentido com tal coisa. Cara, isso é algo que você sente que o Espírito revelou, ou você está tentando adivinhar aquilo que você sentiu. Eu estou tentando adivinhar. Descarta. Você pode só liberar aquilo para a pessoa ver se faz sentido com ela. Se ela confirmar que faz sentido, vocês oram junto de alguma maneira para que aquilo venha uma revelação completa. Ser claro, sem invenções ou palavreados confusos. Nós devemos usar termos como sinto que, tenho uma impressão no meu espírito, profetizar de maneira positiva. Falei isso também em relação à palavra de conhecimento. Não colocar peso na pessoa, mas encorajá-la na palavra profética. Então, se nós temos como falar, nós temos como não falar.
Como não entregar uma profecia? Usar termos ou expressões, não usar termos ou expressões que deem a entender que é o próprio Deus falando. Por exemplo, falar em primeira pessoa. Eis que te digo, servo meu. Sabe? Então, você tem que abolir isso do seu vocabulário, caso você já profetizou assim, ou jamais pensar em fazer isso quando você começar a profetizar. E nós temos que entender que as profecias hoje, elas são julgadas. As profecias são julgadas, elas não têm peso das Escrituras. Então, algumas pessoas colocam esses termos, eis que te digo, servo meu, justamente para serem colocadas, para que a profecia seja colocada no lugar de autoridade e não seja julgada e se torne tipo uma profecia incontestável, né? Então, é completamente errado isso. Não devemos usar de ameaças para tentar mobilizar as pessoas, né? De tipo, se você não se apresentar agora, eu vou revelar quem é, sabe? Tipo, eu sei que Deus quer tocar alguém assim, assim, assado. Irmão não vem. Eu sei que é você aí, irmão. Vem aqui, irmão vai com medo, tipo, já vem envergonhado. Então, não fazer isso. Não expor a pessoa, já falei também em relação a isso, não expor o pecado da pessoa, né? Você pode trazer uma palavra, que você entende aquele pecado, só que você expõe a profecia de forma positiva. Eu falei semana passada em relação a uma palavra de conhecimento, você vai orar por um irmão, ele está preso em pornografia, e ao invés de você chegar aqui e falar, irmão, quem aqui está preso em pornografia? Que ninguém vai falar. A não ser que você fale, se você não falar, eu vou até aí, né? A não ser que você erre 2 vezes. Mas você pode falar, sinto que Deus está te levando para um lugar de santidade, sinto que Deus quer que você comece a buscar mais pela santidade, a revelação da santidade dele, para refletir na sua vida. Então, essas são maneiras que nós não devemos entregar uma profecia. Eu vou pular um ponto aqui, vou deixar no PDF que eu vou mandar para vocês, que é sobre julgar a profecia, né? Então, vou falar bem rápido assim. Primeiro ponto, confirma com a palavra de Deus. Se não condiz com o que as Escrituras dizem, descarta a profecia na hora. Se for contra a palavra de Deus, não é uma profecia, é uma falsa profecia. Tenha discernimento. Essa palavra que você ouviu, ela vai acusar, trazer medo, crítica, humilha ou te manipula? Se a resposta for sim, não é uma profecia. No caso, você também entender isso em relação à pessoa. Se o que você vai liberar vai gerar medo, é uma crítica, vai humilhar a pessoa, não é uma profecia. Essa palavra vai te levar para mais perto de Deus? Vai levar a pessoa para mais perto de Deus? Se a resposta for não, não é uma profecia. E outra maneira também de julgar é levar para as pessoas que são mais maduras que você nisso. Leva para o seu líder, leva para um irmão que flui mais no ministério profético, e ali vocês vão, cara, eu estou sentindo isso a respeito de tal pessoa. Você acha que faz sentido? Cara, faz sentido, vamos orar, vamos junto, entendeu? Você vai procurando pessoas para crescer junto com elas, né? Ou até em relação à palavra que você recebeu. Principalmente quando muda de cidade, vai viajar para outro país, larga tudo que você tem, vira missionário, muda de emprego, sabe? Se você recebeu qualquer profecia dessa, vai procurar um líder, vai procurar alguém, né? Vai procurar maturidade para você, de fato, discernir o que está sendo liberado sobre você, se aquilo é uma profecia ou não. A profecia não tem sua origem em nossa declaração, em nossa vontade de que algo aconteça. Ou seja, a profecia não é algo que começa do homem e vai para Deus. Quem aqui já ouviu
Já ouviu? Vira para os irmãos do seu lado e profetiza. Essa semana você vai... Alguém aqui já ouviu isso? Mas assim, isso, vira para o irmão do lado e profetiza, não é uma profecia. É uma declaração positiva. Não parte de nós para Deus cumprir, parte de Deus para nós falarmos. Né? Não adianta você botar o dedo para cima e falar, eu declaro, eu determino, eu decreto, agora essa casa, esse terreno é teu. Não, isso não é profecia. Discursos e ações baseados em suas emoções e experiências pessoais. E apresentando publicamente como sendo da parte de Deus. Isso não é uma profecia. A profecia não manipula e não nos pressiona através de algum tipo de ameaça. Essa é a natureza da falsa profecia. Se você percebe que está sendo manipulado ou está sendo pressionado diante de alguma ameaça, tenha certeza que isso não é uma profecia de Deus. E, para a gente fechar aqui, antes da prática, alguns pontos que nos ajudam a desenvolver o dom. Primeiro ponto, estudar as Escrituras. Mas nós podemos também estudar os exemplos de profetas na Bíblia e a natureza da mensagem profética. Nós podemos estudar como Deus falava com os irmãos, como eles agiam diante de uma palavra. Outro ponto, oração. Desenvolver uma vida de oração e intimidade com Deus para ouvir a sua voz. Identificação da voz de Deus. Praticar isso. Praticar, identificar, ouvir a voz de Deus. Para você saber quando Deus está falando, quando sua mente está falando e quando o diabo está falando. Interpretação da mensagem. Praticar a interpretação da mensagem profética e sua aplicação na vida da igreja. Vocês entenderam o que é isso? Interpretação da mensagem? É assim, você recebe uma palavra e você não sabe o que fazer com aquilo. Então você vai começar, Deus, está ok. Eu recebi uma palavra para o irmão. Mas como que ele vai botar isso em prática? Então você começar a buscar a interpretação dessa mensagem para que isso se torne prático na vida da pessoa. Porque senão vai ser um conselho. Né? Assim, vai acabar se perdendo. É claro que no começo a gente vai liberando palavras assim, mais simples mesmo. Mas nós devemos buscar por essas interpretações para quando falar, você conseguir instruir o irmão a caminhar em cima dessa palavra. E treinamento em grupo, que é participar de grupos de treinamento e prática profética, em um ambiente seguro e respeitoso, que é um lugar para a gente poder profetizar, errar, ter a profecia julgada e não ficar envergonhado quando errar, e não ficar envergonhado de falar e nem de receber a palavra.